Então, fazer agora a nossa translation deste texto, até porque, Gears, as provas discursivas estão aí já com cursos cobrando, demandando a tradução mesmo de textos em inglês para o português. Então, enquanto mais nós traduzirmos aqui, melhor, mais vocabulário vamos aprender, vamos perceber uma maneira adequada de tradução. Obviamente, uma palavra, às vezes, tem mais de um significado, nós poderíamos escolher mais de um sentido, o nosso português é muito rico, mas aqui é uma possibilidade de tradução, ok? Vamos lá, juntinhos? To translate, traduzir. Translation, língua inglesa. Your answers to questions 16 to 18 must be based on the text below entitled Land of Promise. Land of Promise, source, Economist, April 12, 2007 adapted. In 2003, Goldman Sachs, an investment bank, selected Brazil, along with Russia, India, and China, as one of the BRICS, the developing countries that would share dominance of the world economic by 2050. Percebemos sempre e sempre, always, eu vou lembrar isso a vocês, a presença amigável, querida, agradável dos nossos cognatos verdadeiros, como as palavras investment, bank, economy, dominance, palavras que lembram português e que são exatamente o que parecem ser. Palavras que nos ajudaram sempre nas nossas translations, traduções de textos e questões, Gears. Vamos agora à nossa tradução. Suas respostas às perguntas 16 a 18 devem basear-se no texto abaixo intitulado Terra da Promessa, Land, Terra, Promise, Promessa, The Economist. Em 2003, o Goldman Sachs, um banco de investimento, selecionou o Brasil junto, along, com a Rússia, Índia e China como um dos BRICS, que são países em desenvolvimento. Então, essa palavra aparece muito nos textos econômicos. Developing, em desenvolvimento, como nós percebemos aqui a expressão, countries, ok, em desenvolvimento, que dividiriam, compartilhariam, então o verbo to share, temos aí o nosso futuro do pretérito, com o would, a partícula would, share, o domínio dominance da economia mundial até by, esse byzinho aparece tanto 2050. Quando temos a terminação developed, PED, são países desenvolvidos, developing, em desenvolvimento, ok? Muito bem, vejam o verbo to share, compartilhar, dividir, e continuemos, Gears, a nossa translation. In some ways, Brazil is the steadiest of the BRICS. Unlike China and Russia, it is a full-blooded democracy. Like India, it has no serious disputes with its neighbors. It is the only BRIC without a nuclear bomb. Quantas vantagens o Brasil tem? Então, em alguns some aspectos, ways, que também pode ser maneiras, algumas maneiras, formas. O Brasil é o mais estável, temos aí o uso do nosso superlativo, terminado em EST. O mais estável dos BRICS. Então, comparando o Brasil, ele é em grau maior, o mais estável. Essa é a definição de superlativo. Ao contrário da unlike China e da Rússia, ele é uma democracia puro sangue, full-blooded. Ao contrário da unlike da Índia, ele não tem disputas, disputes, parecido com o português, sérias, graves, acirradas, serious, com seus vizinhos, neighbors. Ele é o único BRIC sem bomba nuclear. Que maravilha, hein, Gears? Então, eles the only, o único, somente only, único BRIC. Muito bem, continuemos. Observamos antes a expressão ao contrário da, então a expressão unlike, ok? Unlike,
significa ao contrário da. E mais uma vez, years é a presença das palavras compostas. Então, puro sangue, economia é uma democracia, puro sangue. E vamos lá, let's go. Ahead. The Heritage Foundation's Economic Freedom Index, which measures such factors as protection of property rights and free trade, ranks Brazil moderate free above the other BRICS, mostly unfree. One of the main reasons why Brazil's growth has been slower than China's and India's is that Brazil is richer and more urbanized. Mais uma vez, a presença querida dos nossos cognatos verdadeiros, palavras como, digam-me, economic, factors, protection, que mais que vocês encontraram? Reasons, urbanized, etc. Moderate, todas as palavras lembram bastante o português, queridos. E a nossa tradução, quais são as palavras que vocês querem saber, querem memorizar, internalizar? Vamos ver? O Índice de Liberdade Econômica, Economic Freedom Index, da Fundação do Patrimônio, então, Heritage Foundation, Foundation significa Fundação do Patrimônio, o Heritage, aí no caso, e o Economic Freedom Index, o Índice de Liberdade Econômica, sempre começamos a traduzir do último substantivo e vamos voltando, que mede, measures, verbo to measure, significa medir, fatores como a proteção, protection, dos direitos, rights, nossos direitos de propriedade, property, e do livre, free. Comércio, então essa palavra trade também aparece muitíssimo, trade, comércio, classifica o verbo to rank, é classificar, verbo bem comum. O Brasil, moderado, livre, acima dos outros BRICS, na maioria das vezes, mostly, sem liberdade, unfree, contrário de free, lembram? Prefixo N, un, significa não, não livre, sem liberdade. Uma das principais, então a palavra main aparece muito nos enunciados, nos textos, significa principal, importante, main, razões pelas quais o crescimento, growth do Brasil tem sido mais lento, nas comparativas, slower, o adjetivo slow significa lento, vagaroso, que o da China e o da Índia, que o Brasil é mais rico, richer, e mais urbanizado, more urbanized years. Muito bem, perceberam todas essas palavras, memorizaram, index, índice. Vamos lá, vamos continuar. The survey will argue that disgruntlement persists because Brazil is a battleground between progress and inertia. Since independence was proclaimed by the son of the Portuguese king, Brazil has been adding layer upon layer of change rather than sweeping away the old and starting afresh. Então, que mais? Quais palavras parecidas com o português? Temos o progress, inertia, independence, Portuguese, Brazil, e mais outras palavras que não são tão persistentes, que não são tão parecidas quanto o português, queridos, mas nós vamos aprendendo com a nossa intimidade, com a repetição dessas palavras, com a nossa leitura, ok? Vamos lá, vamos ver agora. A pesquisa survey significa pesquisa, olhem bem que essa palavra aparece, survey, vai argumentar, então argue é o verbo argumentar, que o sentimento de desprazer, o disgruntlement, então esse disgruntlement, esta super palavra, disgruntlement significa sentimento de desprazer de algo. Persiste porque o Brasil é um campo de batalha, battleground, entre o progresso e a inércia. Então, apesar de ter tantos fatores positivos, mas o Brasil tem esse aspecto que não é tão bom. Este campo de batalha entre progresso e a inércia se torna cansativo. Desde since que a independência foi proclamada pelo filho Sam do rei King, português, o Brasil tem estado acrescentando adding, camada em cima de camada, layer upon layer,
de mudança, change. Ao invés, então é uma coisa muito lenta, digamos assim. Ao invés, rather than, instead of, essas expressões são importantes, já foram até alvo de questão, de prova. Rather than, eu coloquei o sinônimo para que vocês conheçam a expressão que é sinônimo dela. Instead of, ambas significam ao invés de. Olhem bem que elas vão reaparecer com certeza, até em provas de outras bancas. De acabar com, abolir, então o verbo sweep away, também é uma característica do inglês, a presença dos verbos frasais, que são duas palavrinhas que significam uma. Sweep sozinha significa um verbo e sweep away, quando é colocado uma preposição, muda o sentido do verbo original. Então, sweeping away significa abolir, acabar com, sweep away. E percebemos também outra característica gramatical do inglês, que temos que nem todo ing é gerúndio. Quando temos um verbo antecedido de uma preposição, queridos, como é que nós temos aqui? Rather than, proclaim, ler, rather than. Than, uma preposição ou algo parecido. O ing que vem não necessariamente é gerúndio, nós podemos ter o verbo no infinitivo. Então, o sentido desse verbo é de acabar com, de abolir com, e não abolindo com ou acabando com. Não é o gerúndio, é o infinitivo. O velho, o old, e começar de novo, ok? Starting fresh, afresh, começar de novo. É quase algo em duplicidade. Começar já é de novo, mas sempre nós damos ênfase assim. Começar de novo, start afresh. Ok, Girs? Aprender esses verbos frasais. Vamos lá continuar agora com o quê? Com uma curiosidade, como o Olá Amigos é Cultura. Vamos conhecer um pouquinho mais do que significam os breaks que aparecem tanto nas nossas provas. Um curiosity para vocês, darlings. Também vamos ver um pouquinho mais de vocabulary, salientar algumas words. Então, breaks. Em economia, breaks é um acrônimo, uma sigla, um acrônimo, que se refere aos países membros fundadores, Brasil, Rússia, Índia e China. E a África do Sul, ok, Girs? Então, a África do Sul entrou como Szinho, porque em inglês a África do Sul é South Africa, começa com S. Então, que juntos formam um grupo político de cooperação. Em 13 de abril de 2011, o S foi oficialmente adicionado à sigla BRIC para formar o BRICS, após a admissão da África do Sul, em inglês South Africa, o grupo. Os membros fundadores e a África do Sul estão todos em um estágio similar de mercado emergente. Então, a economia desses países, a economia tem um estágio similar, apresenta esse estágio similar de ser um mercado emergente, em desenvolvimento, devido ao seu desenvolvimento econômico. E o Brasil, então, aí nem se fala. É geralmente traduzido como os BRICS, ou países BRICS, ou alternativamente como os 5 grandes. Ok? O Brasil, então, está chique, muito chique. Então, queridos, agora, durante o nosso break, se quiserem, vejam o texto, ou então já podem dar uma espiada de leve na questão do outro texto, do outro mundo que nós vamos conhecer. Vamos continuar a ver aqui os nossos roteiros turísticos. E eu volto já com um pouquinho mais de vocabulary. E aí nós vamos continuar o nosso passeio.